Boa tarde, estudantes do segundo ano do ensino médio. Bem-vindos a mais uma aula de Química. E hoje a gente vai continuar no assunto das aulas passadas, que a gente estudou ligação polar e apolar. Então, esse é um conteúdo que está ligado ao anterior. Caso você tenha alguma dúvida do conteúdo anterior, pode estar perguntando para o professor, porque todas as aulas agora desse semestre vão estar interligadas. Então, se você não entendeu um ponto da aula, você vai ter problemas para entender o resto das aulas. Então, é interessante, se tiver dúvidas, perguntar para o professor de vocês. E a nossa aula é uma continuação. E para essa aula, tá aqui comigo a Fabi, né? No clima de Química. Ela gostou e agora tem cadeira permanente aqui na aula de Química. Ai, gente, você sabe que eu sou dessa, eu sou super arroz de festa. Então, estou aqui, né? Estamos nós, porque estou aqui junto com vocês pra gente aprender Química e sair daqui, ó. Eu falo que a Fabi, ela representa vocês, estudantes. Porque eu faço as perguntas pra ela e ela responde como se fosse vocês. Olha, o segredo é que se vocês não assistiram Bigman, ela é o Bigman e eu sou o Homem Vestido de Rato. Se vocês não assistiram, recomendo. Muito bom, muito bom. O Lester. Eu sou o Lester, eu sou a mulher vestida de rato. Recomendo, hein, gente? E a Fabi, ela tem um recadinho pra vocês da sede, né? Obrigada por lembrar que eu já tinha. Lembrando ela, porque ela não tinha lembrado. Não tinha lembrado. Mas, ó, gente, já tá aberto pra vocês responderem aí o questionário da socioemocional. A gente teve uma aula com vocês semana passada, que eu tava junto com a Luanda, falando sobre como, né, responder. Esse questionário, ele tá aberto até o dia 22, é lá na sede, que é onde vocês pegam o boletim. Só entrar lá no menu em aluno, responder o questionário socioemocional, e aí você preenche lá. Se você tiver qualquer dúvida, vocês podem deixar no repositório as aulas de projeto de vida da semana passada, que justamente eles vão explicar certinho como é o preenchimento. Deveria ter uma aula de como acessar o repositório, falando já. Mas tá lá no repositório, gente, é super importante responder esse questionário pra gente poder trabalhar com vocês, né? O que é preciso, o que vocês indicarem lá. Então é super importante responder. E a nossa aula de hoje vai ser ligação de hidrogênio. Então hoje a gente vai aprender sobre a ligação de hidrogênio. Antes, a ligação de hidrogênio era chamada de ponte de hidrogênio. Mas hoje a gente não usa mais essa terminologia, né? Para não confundir lá com eletrólise quando acontece a ponte salina. Então, para não fazer essa assimilação, a gente agora usa ligação de hidrogênio. Então, a aula de hoje é sobre ligação de hidrogênio. O que a gente já viu nas aulas anteriores? A gente viu metais, processo de obtenção, relação quantitativa, que era uma habilidade de retomada lá do primeiro ano. Então, parece que ela está um pouco mais fora assim, do assunto, mas é porque era uma habilidade de retomada. E logo em seguida a gente teve ligação polar, que é quando o átomo ele forma polaridade, né? Ele migra os elétrons para uma posição e daí ele forma um polo. E ligação apolar, que não faz isso, ele não forma polo. Então a quantidade de elétrons que eu tenho de um lado, eu tenho de outro, ele está, entre aspas, equilibrado. Então a gente já estudou essas duas aulas. Se você não acompanhou essa aula, recomendo mais uma vez assistir, porque a aula de hoje ela está interligada. Se você não sabe o que é ligação polar e apolar, você não vai entender os outros assuntos, que é ligação de hidrogênio, de polo induzido, de polo permanente, força de London, que na verdade é tudo quase a mesma coisa, mas tudo bem. Então é importante vocês acompanharem ali a aula. E aí, para desafiar vocês, né, porque a gente gosta de desafiar para ver se vocês estão ligados, para ver se vocês assistiram a aula anterior, para ver se tem dúvida, então tem uma interação para vocês no chat. Você saberia dizer qual é a diferença entre forças intramoleculares e intermoleculares? Aí você pode pensar na terminologia da palavra, né? Que a Fabi, a gente sempre conversa, a gente sempre fala. Quando eu não sei alguma palavra, eu procuro saber o que tem formando essa palavra, né, Fabi? Não, gente, esse é o segredo da vida. Na hora que você vê uma palavra que você não sabe, separa essa palavra e fala assim, olha, esse intra eu sei o que é.
né? Inter eu sei o que é. Se é intermolecular, e funciona. Não garanto que 100%, mas boa parte funciona. Boa parte, não sei o que ela tá falando, muito difícil. Mas se você quebrar a palavra em prefixo e meio, lembra que a gente também tem isso em nomenclatura de elemento? Então, se você quebrar essa palavra aí e procurar saber o que forma ela, você acaba sabendo o significado. Então, aí, diga pra gente, o que é intramolecular e intermolecular? Então, 2 minutinhos para vocês aí no chat. Então, bora lá. Tivemos algumas respostas maravilhosas. Então, o professor Stanislau, ele trouxe aí a resposta dos alunos, né, da escola Professor Maria Augusta de Ávila, da Leste 4, que é: intramolecular é dentro da molécula e intermolecular é a interação entre as moléculas, né? O professor Eliânico também colocou intra dentro da própria molécula, inter entre uma molécula e outra. Então, basicamente é isso. Mas tivemos uma resposta muito completa, que é da professora... Professora, desculpa, depois você me explica aqui melhor, que os nomes ficam tudo junto, dá uma dificultada, que eu acho que é Drusila, que falou: 2 forças da natureza distintas predominam na química, né? São aquelas denominadas intramoleculares, que ocorrem no interior de uma molécula, e as denominadas intermoleculares. Se trata de interação entre 2 ou mais moléculas iguais ou diferentes. Que acaba sendo quase próximo ao que a gente tem na resposta do nosso slide. Todas as respostas estão certas, né? Então, existem 2 forças de natureza distinta, ou seja, 2 forças de naturezas diferentes, que são intramolecular, que ocorre no interior da molécula, e as intermoleculares, que compreendem interações entre 2 ou mais moléculas, ou seja, ele acontece no ambiente externo. Intramolecular pode ser as ligações químicas iônicas, eletrovalentes, covalentes ou moleculares metálicas, que a gente estudou no outro semestre. Lembra que a gente estudou ligação metálica, ligação covalente, ligação iônica? Então, essas são as intramoleculares. A gente já estudou essas, e esse bimestre a gente está estudando as intermoleculares. As intermoleculares, elas podem ser dipolo-dipolo, dipolo induzido e ligação de hidrogênio. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho da diferença entre essas 2 forças, né? E a gente vai ver a ligação de hidrogênio, que é uma força intermolecular. Tá na nossa lista, a gente vai ver uma por uma, para falar um pouquinho mais de cada uma, né? Devido ao tempo, a gente dividiu essas forças. Então, hoje a gente vai focar em separar intramolecular, intermolecular e a ligação de hidrogênio. Aqui, quem estudou, né, essas forças, as forças intermoleculares? Foi o Van der Waals, né?
em homenagem a esse cientista Van der Waals, elas ficaram conhecidas como forças de Van der Waals. Então, tem alguns lugares, alguns livros, alguns vestibulares, alguns lugares que vocês forem ver, vai estar falando força intermolecular, ou força de Van der Waals, ou só força de Van der Waals. Então, é a mesma coisa. Então, é só nomenclaturas diferentes para a mesma coisa. Mas é importante vocês saberem que existe essas duas nomenclaturas, para caso você vê, não achar que é uma coisa totalmente diferente. Às vezes, né, Fabi? O nome assusta a gente, né? Nossa, nunca vi isso na minha vida. Aí você vai ver, é aquele basicão da sua vida que você sempre fez. Então, é interessante vocês saberem o nome dos dois, né? E o interessante é que ele descobriu isso sendo matemático. Então, ele não era químico, ele era matemático. Mas ele conseguiu definir essas forças, estudar essas forças. Claro, teve outros cientistas que contribuíram, que também estudaram, que também reformularam. Então, como a gente viu o modelo atômico começou com um cientista e terminou com outro. Cada um foi colocando, acrescentando mais informações e melhorando. Então, na química, na ciência, isso acontece muito. Vários cientistas estudam aquele assunto para ir aprimorando, para chegar mais próximo do que é o de verdade. Por quê? As diferentes épocas têm diferentes instrumentos, né? Então. Eu acho que o mais simples é a gente pensar até no próprio átomo, né? Que a gente estuda até em filosofia, né? É entender que cada vez mais a tecnologia vai avançando e a gente vai tendo mais recursos justamente para explorar essas teorias. E lembrando, né? Quando a gente fala sobre ciência, ela não é o trabalho de uma pessoa, mas é o trabalho de um conjunto de pessoas que se dedicaram a isso, né? Sempre, né? A ciência, ela é feita de conjunto. Então, eu não consigo descobrir tudo sozinha. Então, vários cientistas vão contribuindo. Mas essas, como ele estudou primeiro, então ela tem essa homenagem em nome dele. Quais são essas forças, né? Força de polo induzido. A força de polo induzido, a gente vai estudar na próxima aula, é o próximo assunto. Ela também é conhecida como forças de London, que foi o cientista que aprimorou e estudou essa ideia. Então, tem um nome diferente para cada uma delas? Tem. Mas a gente conhece como forças de polo induzido ou força de London. Os dois está certo. Força de polo permanente e ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, ela também é conhecida como dipolo-dipolo. Então, tem um outro nome para ela, mas a mais utilizada é ligação de hidrogênio. Antes, como eu falei, era usado ponte de hidrogênio. Só que para não confundir com a ponte salina na eletrólise, foi utilizado outro nome, ligação de hidrogênio, que faz mais sentido, que na verdade o nome era ponte, porque um ligava ao outro, né? Fazia como, entre aspas, uma ponte. Mas aí tem todo aquele processo de força, de rompimento, então aí foi modificado para ligação de hidrogênio. Pode ser que alguns lugares ou alguns livros mais antigos, vocês ainda acham o nome ponte de hidrogênio. Tá errado? Não, mas não é uma nomenclatura utilizada atualmente. Então aqui eu trouxe para vocês, isso tem no material de vocês, tem na apostila de vocês, é um esquema que ele mostra como que você identifica se é uma interação intermolecular ou intramolecular. Então ele é um fluxograma que você vai respondendo as perguntas e de acordo com a pergunta que você responde, você chega em um resultado. Por exemplo, íons, moléculas interagindo. Então, se você tem íons e molécula interagindo, você tem 3 opções de resposta. Existem moléculas polares envolvidas? Aí você fala sim ou não. Se a resposta for sim, você vai para o quadradinho verde. Átomos de hidrogênio estão ligados a átomos de nitrogênio, oxigênio ou flúor. Aí, se for sim, você vai para o primeiro quadradinho, ligação de hidrogênio. Então, na verdade, se tiver molécula polar envolvida, se tiver átomo de hidrogênio que está ligado a nitrogênio, oxigênio ou flúor, eu vou ter uma ligação de hidrogênio. Então, esse fluxograma, ele ajuda você a chegar na ligação correspondente. Então, é uma forma legal de estudar, porque você vai perguntando sim ou não e vai chegando na resposta, né? É uma forma mais rápida de se entender o assunto. Foi até o que a gente comentou antes, né? E talvez seja uma coisa que a gente usa bastante em matemática e em física, que é justamente, se você tá com um negócio e fala, meu Deus, o que é isso? Socorro!
para, quebra o problema, separa ele, né? E vai etapa por etapa, né? Você não precisa olhar o negócio num todo, né? Vai quebrando. Então, às vezes você ter esses fluxogramas, eles são uma ajuda muito visual na hora que você for justamente, né, entender o que está acontecendo. Então, faça uso ou até monte, né, seus próprios fluxogramas, né? Para justamente na hora que você for estudar, né, ou na hora que você for fazer algum trabalho, você também tem esses fluxogramas para te ajudar, né, nesses processos aí que tem, né, na química quanto em outras disciplinas. Tem muito utilizado, que eles utilizam com o nome de mapa mental, é um fluxograma. Não. Dá licença. É a área da pessoa. Não, o professor Stanislau, que agora é meu novo parça, que ele falou assim, é um fluxograma de pensamento computacional. Isso mesmo, tem aula de tecnologia ensinando isso. A pessoa está vendendo o peixe dela e a Fabi, ela tem vários parças, né? Mas isso mesmo, é um pensamento computacional, na verdade, todos os fluxogramas são, né, Fabi? São. Né? Se vocês quiserem, tem aula sobre isso de tech, tem até um programinha que vocês podem fazer fluxogramas que ajuda bastante. E ajuda bastante a estudar, principalmente quem for fazer Enem, né? Porque vocês podem fazer no segundo ano. Se você é aluno do segundo ano, você pode fazer o Enem para testar seus conhecimentos. Então, é muito importante no Enem você ter tempo, porque tem muitas questões. Então, quanto menos tempo você gastar em uma questão, ter aquele raciocínio rápido, menos tempo você vai perder na prova. Então, tipo, tem 150 questões do Enem. Eu consigo resolver tendo esses pensamentos rápidos. E fluxograma ajuda muito. O mapa mental é um fluxograma, então é uma forma mais fácil de você estar estudando. E esse, não se preocupe, tem que tentar, nossa, tá pequeno, tem na apostila de vocês. Então, no material de vocês tem esse fluxograma. Ligações de hidrogênio, né, ou ligação de hidrogênio. É um tipo de interação intermolecular que se dá entre átomos de hidrogênio. Lógico, aí no nome está ligação de hidrogênio. Quem tem que estar participando? O hidrogênio, né? Uma coisa bem... Era só o que faltava, ele dá a festa e não vai. Acontece. Eu já vi gente que dá festa e não vai. Mas aqui no caso não acontece, ele participa. Então, uma das extremidades dessa ligação vai ser o hidrogênio de uma molécula com átomos de elementos altamente eletronegativos, de forma que o hidrogênio sirva como um elo entre os átomos com os quais interagem. Então, aí eu tenho uma imagem que mostra como acontece a ligação de hidrogênio. Se você olhar aí na imagem, o branquinho, ele representa o hidrogênio. E o vermelho, ele representa o oxigênio. Então, você já faz aquela assimilação. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. O que é, Fabi? Não, desculpa, eu tava muito entretida na Libras, mas é um hidrocarboneto, não é? Não, eu não sei, eu tava perdida. Qual é a função da Fabi aqui na aula? Aluno. Eu sou aluno. Quem que ela? Sintam-se representados pela Fabi, porque era o que o aluno ia responder. Não, eu tava muito... Aqui, gente, como a Fabi errou, né? Você já sabe que não é. Não tem carbono, como vai ser o hidrocarboneto? A pessoa não olha a imagem. É isso. Não respondo de uma vez. Olha pra imagem. Se não tem carbono, aqui como vai ser? Aqui a gente tem um claro exemplo de que você tem que olhar a imagem antes de responder. Maravilhoso. Então, o que é? É uma molécula de água. Então, aí, eu tenho 2 hidrogênios com oxigênio. Mas se você prestar atenção, o oxigênio de uma molécula está interagindo com o hidrogênio da outra molécula. Então, não é hidrogênio com hidrogênio ou oxigênio com oxigênio. É hidrogênio com oxigênio. E aí, esse número 1, ele representa a ligação de hidrogênio. Então, quando eu tenho um hidrogênio ligando a um átomo mais eletronegativo de outra molécula, eu tenho a ligação de hidrogênio. Só que isso ele tem uma particularidade. Não é que sempre acontece isso, né? Tem o hidrogênio ligado a uma outra molécula, vai ser ligação de hidrogênio. Não, tem uma particularidade. Qual é essa particularidade? Tem que ser flúor, oxigênio ou nitrogênio, que aí na imagem está para vocês como FON, né? Até tem aquelas brincadeiras que o pessoal faz para você memorizar, né? Fonfon. O hidrogênio se liga ao quê? Ao fonfon. Exatamente. Né? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, ligações de hidrogênio. Esse tipo de interação ocorre quando a molécula apresenta hidrogênio ligado ao flúor
nitrogênio ou oxigênio. Então, sempre lembra, vai acontecer a ligação de hidrogênio se tiver o FON, flúor, nitrogênio ou oxigênio, que são átomos fortemente eletronegativos. Lembra lá na tabela periódica? Quanto mais próximo do período 18, mais eletronegativo ele é. Então, essa é a característica desse FON. Então, eles são bem eletronegativos. Daí, eu tenho para vocês mostrado em forma de esquema, né? Tenho aí o O, né? O O e os dois Hs, ligado ao outro. E aí, o vermelhinho representa a ligação de hidrogênio. É o mesmo esquema daquela imagem que a gente tinha anterior, mas quebradinho. Então, está mostrando para vocês o que é. Hidrogênio ligado ao átomo eletronegativo. Lembra que tem que ser bem eletronegativo, porque se ele não for eletronegativo, ele não faz polaridade. Se ele não fizer polaridade, ele não vai acontecer a ligação de hidrogênio. E depois tem o outro átomo eletronegativo ali embaixo. Então, é a mesma representação daquela imagem, só que de uma outra forma. É que as pessoas têm capacidades diferentes, né? Uma pessoa entende esse esquema, outra pessoa entende o fluxograma, outra pessoa entende a outra imagem. Então, a gente procura trazer um pouquinho de cada coisa para vocês. Aqui eu tenho os exemplos, né? Como acontece. E aí, se vocês olharem, dá para ver que um é oxigênio, o outro é flúor e o outro é nitrogênio. Então, a ligação de hidrogênio aí acabou ficando mais fácil, que é sempre que eu tiver um hidrogênio ligado a um oxigênio, a um flúor ou a um nitrogênio eletronegativo. Então, acabou, tipo, aquela coisa, nossa, é um negócio muito difícil. Não é. Como que eu gravo isso? É um hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo. Quem são esses átomos eletronegativos? O FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, eu já tenho aí como conceito de ligação de hidrogênio. Então, se eu for fazer uma prova, já fica mais fácil para eu assimilar isso. É muito importante que, assim, às vezes os nomes são um pouco mais complicados. É que, assim, não é nem complicado, é algo que sai fora do que a gente está acostumado. E a gente fala, meu Deus do céu, eu nunca vou entender isso. Então, justamente, vai indo passo a passo que você vai ver que, às vezes, o negócio que você achava que era absurdo é algo super simples, né? É tipo, se você for quebrando, é o FON, entendeu? Se você for quebrando ele, como a gente quebrou esses conceitos de ligações, vai ficando mais fácil para você entender isso. E daí você acaba não decorando, mas entendendo. E quando você entende um assunto, você não esquece. Mesmo que você deixe ele para lá, quando precisa, ele volta para a memória. É um processo todo psicológico, mas acontece isso. Então, o importante é entender. Ligação de hidrogênio é um caso de força de polo, como eu falei para vocês. O que é esse momento de polo? O que é esse dipolo? É quando o átomo ele vai a caminho do átomo eletronegativo. Então, ali você fala que o nitrogênio está indo, no momento de polo, para o hidrogênio, porque ele é mais eletronegativo. Então, esse dipolo é a capacidade dele ser atraído pelo mais eletronegativo. Então, aí podemos dizer que líquidos com alto ponto de fusão necessitam de muita energia, e aí é uma parte importante, porque ligação de hidrogênio é uma ligação forte. Se ela é uma ligação forte, eu preciso de muita energia para quebrar essa ligação. Então, a ponte de hidrogênio, ou a ligação de hidrogênio, a gente fala que é uma ligação forte e que demanda muita energia. Por isso que os pontos de fusão deles são altos. Porque eu preciso muita energia, eu preciso colocar muito calor para conseguir romper essa ligação. Daí, tem aqui para vocês representando, né, a molécula de água, a ponte. Para eu separar essas moléculas, parece que não, mas é muito difícil, porque é uma ligação muito forte. Aqui eu coloquei embaixo as ligações de hidrogênio são responsáveis pelo fato do gelo flutuar na água líquida. Lembra que a gente fez aquele experimento de polaridade? Que a gente falou da polaridade? Então aqui a gente já sabe mais um ponto daquele experimento. Por que que então o gelo flutua? Além da densidade, tem a ligação de hidrogênio, que ela é difícil de romper, porque a água é difícil. E a mesma ideia que faz os insetos conseguirem andar por cima da água, que a gente chama de tensão superficial, mas vai ter uma aula só sobre isso. Então, antes que os professores perguntem e falem, né, da tensão superficial, a gente vai ter uma aula sobre tensão superficial.
E aqui é onde a gente tem a ligação de hidrogênio, né? Um átomo aproxima bastante do outro, mas a gente tem nas moléculas de DNA, proteína, é uma ligação de hidrogênio. Que a gente vai falar mais sobre isso quando a gente estiver falando sobre tensão superficial. E, infelizmente, a nossa aula está acabando, está chegando o tempo final. Quer se despedir deles, Fabi? Porque você adorou eles, né? Não, vocês você são maravilhosos, estudante. Eu morro de saudade deles, mas é aquilo. Estendam seus conhecimentos, né? Como a gente fala em qualquer aula, mas eu acho que química também é uma das que... Isso é um problema, entre aspas. É um tempo muito curto, então, seus professores são incríveis. Tirem suas dúvidas com eles, né? Se aprofundem aí, que é só alegria. E não esqueça de avaliar a nossa aula, que é super importante. Coloque lá suas ideias, o que você quer ver na aula. Pode falar também crítica, a gente já está aceitando tudo aqui na aula. Não esquece de avaliar a aula. Tchau, gente!